Olá, tudo bom? Eu sou a Samitri Bará, eu sou aluna do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, sendo orientada pela professora Daniela Cardoso Dias, do Centro Universitário Leonardo da Vinci, UniaSelv. A nossa videoaula de hoje, no caso, o tema vai ser orientação de uso de ferramentas digitais na educação básica, né? E o objetivo do trabalho é abordar a adaptação da educação básica nesse contexto de pandemia mundial, para a educação remota. A emergência, a gente vai falar um pouco sobre a emergência do ensino remoto como alternativa de continuidade do processo de ensino. Eu também vou abordar um pouquinho sobre as ferramentas digitais utilizadas, sobre a formação e capacitação dos professores, né, dos docentes, a desigualdade digital, e no final eu vou fazer uma breve explanação sobre um plano de aula remoto para a educação infantil, né? Então, a gente vai contextualizar a questão da pandemia no cenário mundial, né? Essas transformações comportamentais e sociais, a urgência da migração do ensino presencial para o ensino remoto como única via de continuidade de transferência de saberes. Vamos pontuar a desigualdade digital brasileira. Também iremos pontuar a explosão e o crescente número de vídeos com conteúdos que estão publicados na internet a respeito de como se utilizar aplicativos, qualificando e difundindo a utilização de ferramentas digitais. E a gente também vai pontuar aqui, né, a questão da educação infantil, dessa proposta de ensino remoto, desse plano de aula que eu vou estar trazendo. Nesse tópico, eu vou falar um pouco sobre o ensino remoto, né? Assim, o que a gente conhece até então é que agora o ensino remoto na educação básica, ele vem crescendo muito, principalmente nessa questão do período da pandemia, em que houve muitas transformações sociais, culturais e trabalhísticas, né? Ou seja, todas as nossas relações pessoais, né, assim, presenciais, elas migraram para as plataformas digitais, através de redes sociais e tudo mais, né? E o ensino remoto, o que a gente já sabe, né? Desde a década de 30 do século passado, já se tinha do ensino remoto, do ensino da educação à distância, já tinha esse conhecimento, né? As pessoas faziam aulas, às vezes, por correspondência e tudo mais. E isso, por conta e isso foi crescendo, né, continuamente, o ensino à distância, o ensino remoto, e desde março do ano passado, quando foi decretado, assim, o estado de calamidade, de isolamento social, em que as escolas tiveram que ser fechadas, para conter a questão do vírus, né, as instituições tiveram que se preparar para esse novo modo de ensino, né? Ou seja, essa transferência do ensino presencial totalmente para o ensino remoto. E cabe aqui a gente também pensar nessa questão, assim, o ensino remoto, ele é um pouco diferente do presencial, pois ele precisa dessa preparação do professor, né? Dessa capacitação dele para saber utilizar as ferramentas digitais. A gente precisa de um roteiro para executar esse ensino remoto, né? Essa videoaula, para que ela seja muito clara, muito objetiva, em que o conteúdo seja passado da melhor maneira possível e que não acarrete nenhum tipo de dúvida, nem nada ao nosso alunado, né?
Tem uma frase que eu até coloquei no slide, que eu acho muito interessante, que é do professor José Armando Valente, da Unicamp, numa entrevista que ele fez no Nova Escola, para o site, falando sobre a questão da educação 4.0, e a frase que ele fala é essa seguinte: é necessário integrar tecnologia ao currículo, explorar seu potencial e promover a conversa com as áreas de conhecimento. Então, o que a gente está vendo, né? Que não tem mais como o professor continuar tentando, nos dias de hoje, no caso, até o início do ano passado, tentar dar uma aula que fosse somente baseada no livro didático, fazendo leituras, somente explanações, ou conteúdo no quadro, ou apresentação de PowerPoint via projetor, né? Assim, os nossos alunos, eles são alunos, eles são nativos digitais, eles são a geração Z, né? Eles já nasceram com esse conhecimento todo da tecnologia, né? A gente vê crianças da educação infantil, hoje em dia, já mexendo no celular, em tablet, elas não sabem nem ler, mas elas sabem onde estão os ícones de coisas que elas querem utilizar, né? De onde elas querem, como se diz, assistir um desenho no YouTube, de onde elas querem acessar o WhatsApp, para mandar um áudio para o pai e para a mãe. Então, no próximo tópico, a gente vai estar falando aqui sobre a capacitação de docentes para o ensino remoto, né? Então, se a gente tem toda uma clientela, né, um público que já está super familiarizado com a questão da tecnologia, cabe, então, com essa questão da pandemia, das instituições, né, das direções, gestões escolares, terem o cuidado de ver como é que está a sua equipe, né? Capacitar esses professores para eles dominarem as ferramentas digitais, se familiarizarem e, com isso, concluírem a missão deles, né? Que é transmitir os saberes, só que agora por um outro tipo de plataforma, né? Que não mais a sala de aula física. Agora nós temos a sala de aula digital, online. Então, aqui eu vou citar alguns programas, né, alguns aplicativos que as pessoas estão utilizando, né, as escolas, né? No caso, assim, o pessoal utiliza o Google Drive para poder armazenar arquivos, documentos, imagens, fotos. A gente tem o Google Meets, que é onde você tem um aplicativo do Google, do pacote Google, em que você consegue fazer reuniões. A gente tem o Google Classroom, que é onde o professor consegue colocar as atividades, por onde ele consegue postar avaliações trabalhos que os alunos têm que entregar, entregar para ele, com data, prazos. O Google Classroom, dependendo de como o professor for utilizar, se for avaliações em múltipla escolha e você colocar o gabarito, ele até mesmo corrige para você. Nós também tem também o Microsoft Teams, que também funciona como o Google Meet e o Google Classroom, né? Você agenda ali a aula, você tem as reuniões com os alunos, os lembretes de provas, calendários, essas coisas todas. Tem Canvas, que é um outro aplicativo que muitos professores utilizam para fazer vídeos de suas aulas, né? Também tem o Kahoot, que é um outro aplicativo que professores usam para fazer jogos interativos ou quizzes para o alunado também, né?
Então, quando você vai preparar uma videoaula, né, com conteúdo e tudo mais, nós temos todas essas ferramentas que possibilitam nos auxiliar na hora de preparar essa aula. No próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade digital no Brasil, né? Aqui no slide eu coloquei um trecho de uma pesquisa, né? Que foi feita pelo IBGE em 2019, falando a respeito do acesso da internet de qualidade, né? Nas residências dos brasileiros, né? Então, nós como educadores, assim, geralmente na esfera privada, né, nas escolas particulares, a maioria dos alunos tem acesso à internet, a maioria dos alunos já tem seu próprio celular com pacote de dados, sabe? Os alunos têm computador em casa. Isso é uma realidade, mas o público do ensino público, né, ele é totalmente diferente disso, né? A gente sabe que tem alunos que não têm computador em casa, às vezes numa mesma residência tem 3, 4 alunos, e quando tem que dividir em horários diferentes, às vezes não conseguem assistir aula porque os horários batem, sabe? Às vezes os alunos não têm internet em casa, ou então quando tem internet, é somente uma internet de telefonia, né? Essa coisa do pacotinho de dados no celular, ou então quando o aluno não tem computador, mas tem um acesso à internet, às vezes por meio de celular, às vezes é somente o responsável, um único membro da família que tem, ou dois, no caso adultos, né? Então, a criança tem que esperar o responsável chegar do trabalho ou não para conseguir ter um acesso a uma internet, para conseguir ter um acesso às suas atividades escolares. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa coisa da migração do ensino presencial para o ensino remoto, a gente vê que grande parte da população não, no caso, que está estudando na esfera pública, às vezes não consegue acompanhar isso, né? Porque não tem de fato a internet, não tem como chegar a esses conteúdos, né? Então, como educadores, é uma coisa que às vezes a gente tem que discutir e pensar e refletir de como está sendo proposto as políticas públicas de acesso aí, né? No próximo tópico, então, pessoal, a gente vai estar falando, dando continuidade, falando a respeito das ferramentas digitais educacionais escolhidas para as atividades, né? No caso, as TICs, né? Aqui eu escolhi duas ferramentas. Primeiro, a gente vai ver essa daqui, né? Que é o Google Classroom, e que é uma atividade que pode ser utilizada também no plano de aula, que a gente vai ver mais à frente. E uma coisa que eu queria pontuar aqui, né, que com essa coisa da pandemia, né, do isolamento social, o distanciamento, houve uma grande crescente produção de conteúdos, vídeos, tutoriais na internet, o pessoal explicando como utilizar essas ferramentas digitais, como utilizar aplicativos, sabe? E isso é de extrema importância para os professores, né? A nossa classe saber utilizar isso, né? Então, eu acabei pegando um vídeo que eu achei muito bacana para a gente ver como a gente pode utilizar essa ferramenta nas nossas salas de aula. Você, professor e professora, sabia que pode usar os nossos materiais 100% gratuitos nesse período de quarentena? Veja nesse vídeo como fazer isso.
A nossa coordenadora pedagógica Ju indica uma ferramenta do Google chamada Classroom, que está livre e gratuita por conta da pandemia. Nessa plataforma, você vai poder criar trilhas de aprendizado utilizando as nossas aulas escritas, nossas videoaulas e nossos exercícios, lembrando que é tudo gratuito. Essa ferramenta tem uma interface bastante intuitiva, tornando a sua utilização muito simples tanto para os professores quanto para os alunos. Nela você pode criar turmas para postar atividades e testes. Nessas atividades você pode adicionar links para sites ou vídeos, documentos a partir do seu arquivo ou ainda criar documentos dentro das próprias ferramentas Google. Vamos aprender a utilizar essa ferramenta? São apenas 5 passos. Para criar uma turma no Google Classroom, primeiramente acesse sua conta Google através do seu e-mail do Gmail. Na tela inicial do Google, clique nos quadradinhos no canto superior esquerdo. Isso abrirá uma aba com os aplicativos do Google. Procure por Google Sala de Aula. Ao clicar no ícone Google Sala de Aula, a tela a seguir irá abrir. Você deve então clicar no símbolo mais. Em seguida, clique em Criar Turma. Após clicar em Criar Turma, surgirá uma janela com os termos de uso. O Google pede para que seja feito um cadastro da sua escola no G Suite for Education, quando esse aplicativo estiver sendo usado como ambiente escolar. Como dito anteriormente, o serviço neste momento de quarentena é livre. Após aceitar os termos de uso, aparecerá uma nova janela, onde você irá inserir o nome da turma e outras características que você tiver interesse, como série e disciplina. Pronto, a sua turma foi criada. Agora você pode, por exemplo, personalizar a página alterando o tema da página ou colocando uma imagem própria. Agora vamos aprender a criar uma atividade no Google Classroom. Depois que você estiver dentro da turma, no Google Classroom, clique na aba Atividade, no topo da página. Em seguida, clique em Mais Criar e selecione o tipo de atividade que você quer criar. Há várias possibilidades de materiais a serem criados. Atividade. Se você escolher atividade, você pode propor uma atividade ou um trabalho para os alunos, estipulando um prazo para devolução. Nesse caso, quando o aluno abre a atividade, haverá no canto esquerdo um espaço onde ele poderá enviar esse material para você. O aluno poderá anexar fotos, vídeos, documentos, etc. Atividade com teste. Neste caso, além de poder fazer todas as operações permitidas em atividade, haverá também a possibilidade de criar uma prova ou trabalho através de um formulário que abre automaticamente. Ali, seus alunos poderão responder diretamente às questões propostas. A vantagem é que se você colocar o gabarito, o próprio Classroom corrige as questões de múltipla escolha para você. Pergunta. Em pergunta, você pode criar apenas uma questão, escolhendo a maneira como será respondida, múltipla escolha, discursiva e estipular um prazo para recebimento. Material. Se você criar uma aula em material, seus alunos não poderão devolver atividades através desta postagem. Ela é mais indicada para disponibilizar aulas cujas atividades não serão corrigidas por você. Isso porque, apesar de o professor poder anexar tudo o que as opções anteriores permitem, quando o aluno abre as aulas desse tipo, não haverá a caixa de anexação para enviar materiais. Reutilizar aula. Através dessa opção, você pode puxar uma atividade de outra turma e reaproveitá-la. Por exemplo, se você tem 3 turmas do 7º ano, não é preciso digitar a mesma atividade nas 3 turmas, basta reutilizar a que você postou primeiramente. Para finalizar, vamos ver como você pode utilizar os nossos materiais gratuitos na elaboração das suas aulas. A Ju criou um exemplo de aula em que utilizou links das nossas aulas escritas e uma videoaula do nosso canal. Assim, seus alunos vão poder clicar nos links e ler as aulas escritas do nosso site, além de ver a videoaula relacionada ao assunto. Para saber como estruturar sua aula no Classroom, clique no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Ele vai te levar para o post do nosso site,
que te mostra passo a passo como elaborar trilhas de aprendizado e dicas para deixar o aluno mais confortável e seguro para estudar através da internet. Dúvidas? Deixa nos comentários. Então, pessoal, muito bacana esse vídeo, né? Ele dá várias dicas de como a gente usar o Classroom. A próxima atividade a próxima ferramenta que a gente vai ver agora é a do Google Meet, que também é um vídeo que eu peguei na internet, né? E eu achei ele muito interessante, muito fácil, muito simples, sabe? Sucinto, falando de como a gente utilizar essa ferramenta para fazer as reuniões, né? No caso, encontrarmos os nossos alunos, podermos ouvi-los. Vamos lá. Olá, meu nome é André, eu trabalho no Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas da Unesp, o IEP3. Hoje vou mostrar uma ferramenta que chama-se Google Meet, que permite a realização de reuniões e aulas à distância. Vou compartilhar aqui a minha tela e apresentar as duas principais formas de acesso a este sistema. A primeira é através do acesso aos aplicativos Google. Eu tenho aqui agora na minha tela o Gmail, que é a ferramenta de e-mail institucional que os colegas devem possuir em toda a universidade. No canto direito, temos aqui esse ícone que representa todos os aplicativos do pacote G Suite. Entre eles está o Google Meet. Observe bem aqui, ou para algumas outras pessoas, o ícone pode estar um pouco mais abaixo, escondido na lista. É só trazer ele mais para cima, ou ainda rolar a lista para encontrá-lo. Ao clicar em Google Meet, imediatamente é aparecida uma tela como essa, na qual você pode iniciar imediatamente a sua reunião. Vou colocar um nome de exemplo e dar início. Essa tela prévia é apresentada para verificarmos o enquadramento da imagem e se está tudo bem com o som através deste ícone. Se este ícone se movimenta enquanto falamos, significa que o áudio está sendo transmitido. Uma vez testados os recursos técnicos, podemos clicar em Participar agora. A primeira tela que aparece é esta com o atalho para acesso. Esse atalho pode ser compartilhado, ou seja, podemos copiar o link, Ctrl C, botão direito, né, como você está habituado a copiar textos, ou ainda é possível adicionar as pessoas diretamente. Se for um grupo pequeno, você já pode colocar aqui o nome de todas as pessoas que você quer convidar para a reunião. E enviar o convite. Esta é a forma para criar reuniões diretamente no Google Meet. Uma outra forma que pode ser usada é a reunião planejada. Para isso, nós vamos utilizar o Google Agenda. Vou voltar então aqui para o meu Gmail, para ter acesso ao menu dos aplicativos Google, e aqui vou escolher o Google Agenda, ou calendário para quem utiliza mais tempo. O Google Agenda é uma ferramenta bastante utilizada, na qual a gente pode organizar todos os nossos compromissos, e nós selecionamos o dia e horário da reunião. Por exemplo, vou escolher aqui hoje 5 da tarde. E colocar um tema. Reunião ou aula. Em seguida, vou selecionar os convidados. Eu posso selecionar um convidado individual, ou até mesmo se eu já tiver a lista dos colegas de sala, ou do grupo que eu desejo conversar, como no caso aqui nós temos o nosso grupo IEP3, eu posso adicionar as pessoas. Então, no mesmo convite, eu já chamei aqui 22 pessoas, as quais eu posso conferir através dessa lista. Muito bem. Em seguida,
ele já apareceu aqui a opção participar do Google Meet. Confirme se o link está criado, e se já estiver criado certinho, você pode clicar na opção salvar. Ao escolher a opção salvar, ele vai solicitar para enviar os convites por e-mail para as pessoas. Basta clicar em enviar e os convites irão diretamente para a caixa de e-mail das pessoas, informando que a data e horário que está programada a reunião. Vou colocar aqui não enviar. E no dia da reunião, as pessoas podem receber o recado se o evento estiver com um lembrete programado, ou ainda você pode olhar na sua agenda diretamente e já clicar no link para participar. Uma vez clicando no link, ele já vai fazer o acesso naquela tela previamente, tela prévia na qual você vai checar o enquadramento, os testes de som e também participar da mesma forma. Estes são os principais recursos, né, da ferramenta Google Meet. Eu espero que tenham apreciado. E neste momento que não podemos nos reunir pessoalmente, podemos estar sempre juntos virtualmente. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi um vídeo de explicação, né, de como a gente utilizar o Google Meet. E agora eu vou passar para o próximo tópico, né? Esse tópico aqui é a proposta de aula remota para o ensino infantil, né? Com o tema Toda Família Tem a Sua História, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de como é que seria essa proposta, né? Assim, a gente pensa na questão, assim, todas as crianças, né, os nossos alunos pequenos e tal, eles estão em casa, não estão podendo ter acesso à escola direito, estão isolados e tal, com essa coisa do distanciamento. O maior vínculo tem sido com o núcleo familiar. Então, por que não saber qual é a sua história, né? Saber o que é divertido para você, o que é prazeroso. Então, é bem importante o responsável da criança estar próximo dela, né? Estar com ela na hora de fazer essa atividade. Então, a gente vai trabalhar uma coisa bastante lúdica, divertida, né? E o campo de experimentação vai ser isso: brincadeiras, escutas, falas, pensamentos, imaginação, transformações, né, decorridas dessas circunstâncias que a gente está vivendo. E aí o objetivo vai ser manifestar o interesse e o respeito por diferentes culturas e modos de vida, né? Expressar as ideias de desejos, sentimentos sobre suas vivências por meio de linguagem oral ou escrita, desenhos, fotos, ou qualquer outro tipo de expressão. Então, como é que a gente utilizaria esses recursos, né? A gente vai usar o Google Chrome, se a pessoa tiver viajado para algum lugar e ele não tem aquela foto de fácil acesso, mas tem uma imagem, ou então tem alguma imagem na internet que traz uma memória afetiva, uma imagem de um desenho animado. Vamos usar o Google Chrome para fazer uma pesquisa, se a criança quiser utilizar imagens. Se a criança quiser só mandar áudio para o outro nessa proposta de atividade, ela pode usar o WhatsApp, né? Lembrando que aqui o WhatsApp ele também teria uma outra função, teria uma função de comunicação oral com a turma, né? Assim, de fazer comunicados, de fazer perguntas e tudo mais. A gente usaria o Classroom para estar deixando por escrito ali, anexando o plano de aula, os conteúdos que iam ser trabalhados, as datas que teriam que ser entregues, as atividades.
o Google Meet seria um momento também que a gente poderia fazer um encontro, né, dos alunos, e o cara responsável poder conhecer um outro responsável, e aí por si entender aquele áudio, aquele vídeo, aquela história que foi contada, né? E aqui é isso, né? O desenvolvimento de procedimentos pedagógicos. A gente vai estar construindo essa coisa da identidade na criança, trabalhando a sua autoestima, reconhecimento e pertencimento de mundo. E eu acho que, principalmente, a gente vai estar tratando do respeito das diversidades, né? Que cada um tem uma religião, cada um tem um modo de comer, uma culinária, cada um tem um prato diferente, que gosta mais, ou uma viagem que fez, e por aí vai, né? São essas diferenças que a gente vai... e que são curiosidades, né? Que são histórias, lembranças, memórias que a gente vai estar trabalhando. E, a partir daí, os alunos vão fazer atividades, né? Querendo eles fazerem um vídeo, ou uma pesquisa de imagem, ou um desenho, ou escrever uma redação, né? No caso, uma escrita livre, sem muito formalidade e tudo mais. E depois confraternizar, mostrando um pouquinho, contando sua história para o outro, né? Eu espero que esse plano de aula, essa ideia aqui, ela seja um start, né? Um incentivo para os outros futuros professores que estão assistindo essa videoaula, né? Que possam servir de base, enfim, auxiliar em alguma coisa, em algum trabalho pedagógico mais à frente. E eu queria agradecer a todos que me apoiaram nessa trajetória até então, né? Assim, os professores, os tutores, os próprios alunos, amigos de turma, né? Que a gente está trocando ali dentro da sala de aula, as informações que foram trocadas, as experiências que são muito importantes, né? A gente ouvir de cada um. E isso foram trocas infinitas e muito construtivas, né? E também agradecer a minha família, meu companheiro, meus filhos, que estiveram sempre ao meu lado. Desde já, muita gratidão a todos vocês e até breve.